Os homens e as mulheres possuem características bem diferentes. Ambos têm suas particularidades, porém, muitas vezes, os organismos funcionam de maneira semelhante. Conforme vamos envelhecendo, o nosso corpo sofre mudanças, dentre elas a mudança hormonal. A capacidade do nosso corpo de produzir os hormônios vai diminuindo ao longo dos anos. Na mulher, essa fase é conhecida como menopausa, e no homem, como andropausa. A menopausa é definida pela parada permanente dos ciclos menstruais por no mínimo 12 meses. Nessa fase, os ovários param sua produção hormonal, com queda gradativa dos hormônios estrogênio e progesterona, até a perda total da capacidade reprodutiva, não ocorrendo mais ovulação e nem menstruação. Já a andropausa refere-se à queda na produção dos hormônios masculinos, sendo a testosterona o principal. No entanto, não há um sintoma específico como a interrupção da menstruação, como ocorre nas mulheres na fase da menopausa. Quando não há contraindicação, tanto o homem quanto a mulher podem se beneficiar muito da terapia de reposição hormonal. Para os homens, haverá uma melhora na libido e na ereção, enquanto para as mulheres irá aumentar a disposição e a força muscular. Por isso, acompanhe agora o nosso papo e tire todas as suas dúvidas sobre a reposição hormonal. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Bratan. Eu vou dizer uma coisa, eu gosto muito de você, doutor. Eu também, muito padre. mesmo, muito, porque é uma das referências que a gente tem hoje, né, como endocrinologista, uma referência no Brasil, e é uma pessoa muito acessível, muito simpática. E o trabalho que tem sido feito com tantas e tantas pessoas e devolvido, né, a saúde, autoestima, um monte de coisa. Então, muito obrigado. por estar Imagina, aqui. o prazer é meu, E padre. sempre ele tem uma solicitude enorme de vir aqui com a gente, porque são dúvidas que a gente tem. A gente vai falar hoje sobre reposição hormonal, doutor. E é tão importante, quando a gente fala de reposição hormonal, a primeira coisa que vem à cabeça é a mulher que tem que fazer a reposição hormonal. Mas qual que é a necessidade para os homens da reposição hormonal? Então, tanto homem quanto Quanto mulher mulher. tem necessidade de fazer reposição hormonal em um determinado período da vida, né? O que os estudos vêm mostrando, e até a experiência de consultório, é que as pessoas cada vez mais cedo, né, com idades mais jovens, eles vêm precisando de reposição hormonal. Por quê, doutor? Por causa do estilo de vida? Estilo de vida, padre. Alimentação? O fator número 1 que derruba os níveis hormonais é a alimentação. Alimentação, sedentarismo, os maus hábitos como tabagismo, a ingesta de álcool, né, noites de sono mal dormida, tudo isso atrapalha a produção hormonal. Dormir bem, comer bem, né? Tudo isso ajuda com que seus níveis hormonais fiquem adequados, né? Que interessante, doutor. Mas mais ou menos existe um período, eu sei que não dá, medicina não dá para ser matemática, mas que a reposição hormonal começa a ser necessária, tanto para o homem quanto para a mulher? Hoje a gente fala assim, o paciente que tem sintoma, ele já deve procurar uma reposição hormonal. Então, independente da idade, aquele paciente, né, vou dar um exemplo nos homens, fica cansado, né, tanto homem quanto mulher, cansado, fadigado, né, falta de libido, começa a perder massa muscular, aumento de gordura abdominal. A barriga. Aquela barriga, né, que geralmente não vai embora. Que não vai embora. A mulher começa a ter mudança do padrão da pele, mudança do padrão da unha, muda a aparência, né? Começa a ter algumas alterações no sistema ginecológico dela, né? E mais que isso, a mulher começa a ter esquecimento. Né? Esquecimento? Um dos sintomas de níveis hormonais baixos é a mulher ter esquecimento. No caso da mulher. No caso da mulher. O homem começa a ter irritabilidade, né? Fica muito cansado, fadigado. Interessante, por isso que geralmente o pessoal fala, a mulher fala, o homem fica dentro de casa, é muito chato. Não, é porque... na verdade, está precisando ter alguma alteração hormonal, é porque o homem dentro de casa é chato mesmo. Tá? O problema não é dele ficar dentro de casa, é porque ele está precisando de uma reposição hormonal. Agora, por que a reposição hormonal é necessária? Porque, na verdade, por exemplo, a gente fala assim, hoje a gente tem um médico como o senhor, a gente tem todo um estudo e tal, mas nem sempre foi assim, as pessoas não faziam a reposição hormonal. Por que ela se torna necessária? Então, né, basicamente de uns 15, 20 anos para cá, a medicina vem estudando muito essa área, né? Porque vem se estudando a longevidade saudável. Como atingir as idades mais altas com qualidade de vida. Né? E o que foi se percebendo? Que as pessoas que têm baixos níveis hormonais desenvolvem algumas doenças, né? São pessoas que perdem qualidade de vida, porque ficar cansado, fadigado, tira uma qualidade de vida do paciente, né? Então, quando começa a fazer uma reposição hormonal, o que o paciente ganha de novo? Qualidade de vida. O paciente volta a ter disposição, volta a ter ânimo, perde aquela gordura abdominal, né? Melhora a energia, né? Então, ou seja, você muda a qualidade de vida. Esse paciente volta a viver normalmente como ele tinha lá aos seus 30 anos. Quando a gente fala de reposição hormonal,
Que hormônio, homem e mulher. Para o homem, que hormônio que nós estamos falando? A gente tem vários hormônios, né? O corpo da gente cheio de hormônio. Cheio de hormônio. Por exemplo, temos na mulher, né? Tanto homem quanto mulher tem a testosterona. Mulher, progesterona, estrógeno, né? Também o estrogênio a gente repõe na mulher. Mulher começa a ter os níveis de estrógeno caindo, a gente precisa repor o estrogênio, né? O GH é um dos hormônios também. GH. O que é o GH? O GH é o hormônio do crescimento, né? Hoje ele vem sendo um dos hormônios mais estudados na atualidade. O que se fala muito do GH? O GH, ele era usado, no nosso corpo secreta, ele lá na primeira infância, né, até os 7, 10 anos, para fazer o paciente crescer. Exatamente, para a pessoa crescer de estatura. Dos 25 em diante, ele tem outra função no nosso corpo. Ele passa a induzir o crescimento de massa muscular e ele ajuda a queima de gordura, ele induz o processo de lipólise. Mais que isso, o GH é o hormônio da longevidade saudável, porque ele funciona como se fosse um antioxidante para as células. Então, o paciente que suplementa o GH... Tem um VT do GH? Pois é. É porque a gente quer conversar tudo. Vamos ver. Esse é um dos melhores hormônios hoje que tem para suplementação. Hoje considerado um dos mais seguros e um dos melhores que tem. Eu achava que era o mais perigoso. Não, um dos mais seguros que tem. Mais seguro, né? Olha, vamos fazer ou não reposição hormonal? Vamos ver, veja só. Eu conversando com alguns médicos, eles diziam sempre que isso é uma coisa boa, melhora a qualidade de vida, né? E então, assim, eu acho que eu fiquei pesando, né? O que é melhor? Se por acaso isso pode fazer algum mal, mas em contrapartida eu vou ter vários anos aí vivendo bem, me sentindo bem, então vou tentar, né? Vamos lá. Doutor, mas aí no caso da mulher, reposição hormonal, no caso do homem, qual o principal? É o GH também? Tanto homem quanto mulher, a gente tem a reposição de GH, que a gente fala uma coisa que não tinha antes, que a partir dos 40 anos existe a somatopausa. Tanto homem quanto mulher diminui a produção da somatropina, que é o hormônio do crescimento. Somatropina? Somatropina. Esse é o nome do hormônio, né, que é chamado hormônio do crescimento. Ah, tá. Aí, tá. E o homem repõe basicamente a testosterona? Homem e mulher podem repor testosterona, né? Mulher também? Mulher também. É muito importante dizer que mulheres acham que testosterona é um hormônio só masculino. Coisa de homem. Na verdade, o que muda, né, em homem e mulher é a quantidade que esse hormônio tem disponível no corpo. Mas se a mulher puser muito testosterona, começa a falar grosso. Não. Hoje em dia não mais. Hoje em dia, essa reposição hormonal para a mulher é muito segura, porque hoje já tem, a medicina já desenvolveu os hormônios que a gente chama hormônios bioidênticos. São aqueles hormônios que são exatamente iguais aos hormônios que o seu corpo produz. Que precisa. Então, durante uma reposição, você fazer uma reposição com hormônio bioidêntico, o cérebro nem consegue diferenciar o hormônio que foi injetado daquele hormônio que ele produz. Olha que interessante. Então, não tem efeito colateral. Ele é completamente... Ele é completamente fisiológico. Agora, doutor, porque antigamente falava muito assim, reposição hormonal pode dar câncer. Por que tem essa coisa? Antigamente associava essa ideia de que algumas reposições hormonais poderiam dar câncer. Por exemplo, reposição de progesterona, existe um tipo de tumor de útero que responde à progesterona. Então, se você dá progesterona, se a pessoa tiver esse tumor, pode crescer. Nos estudos mais atuais, né, que estudaram testosterona, estudaram o GH, que são os hormônios mais utilizados, já foi demonstrado que não existe nenhum tipo de risco quanto a isso. Né? Inclusive, o do GH é muito engraçado, né? O GH ele aumenta a expressão do IGF-1, né? Que é uma proteína ligadora, e alguns tumores tinham essa expressão desse gene. Mas todos os estudos que fizeram nessa área para tentar provar que GH poderia desenvolver câncer falharam. Né? Na verdade, o que os estudos mais atuais vêm mostrando é o contrário, que pacientes que suplementam GH têm menor incidência de câncer hoje. Interessante, entendeu? Gente. Tem uma pergunta aqui, pergunta no VT, né? Algum medicamento pode interferir na minha contagem hormonal? Se sim, como resolver essa situação? Medicamento comum, normal que se toma. Pode diminuir o hormônio? Pode diminuir. Vários medicamentos podem fazer essas alterações. Anti-inflamatórios fazem isso, corticoides podem também diminuir as taxas hormonais. Né? Então, por isso que quando a gente vai dosar algum exame de sangue, é importante a gente perguntar para o paciente se ele estava fazendo uso de alguma medicação contínua, né? Se ele teve a pausa necessária dessa medicação, se ele ficou em repouso, porque o paciente que vem de atividade física também vai ter alguns hormônios que vão ficar um pouco mais elevados. Então, tem todo esse cuidado na hora de coletar os exames. Doutor, e aquele negócio, quando a pessoa faz reposição hormonal, no caso,
o homem com testosterona, fala que fica careca, fica verdade? Então, isso acontece muito quando os pacientes usam hormônio sintético. Então, sintético. Isso eu explico muito no consultório. Eu falo assim, olha, usar hormônio sintético tem efeitos colaterais. E essa é a grande diferença de usar um simples hormônio que vende na farmácia, que é aqueles hormônios que tem fácil acesso hoje, de você utilizar um hormônio bioidêntico, né? Que são os hormônios que hoje a gente se pratica. Tem uma diferença, Tem uma diferença muito grande. O hormônio bioidêntico não vai dar queda de cabelo, não vai atrofiar testículo, não vai... não vai, porque não vai falar... A pessoa ficava com o testículo atrofiado, careca e tal. Não, muito pelo ficava fortão e não tinha... E não funcionava nada. Hoje em dia, com os hormônios bioidênticos, esses efeitos colaterais, inclusive o eixo hormonal, né? A gente fala assim, a produção endógena do paciente não muda. Né? Então, a gente faz uma reposição hormonal, quando termina a produção de testosterona dele, está normal. E aí, no caso, vamos supor, a pessoa, eles também... Tudo coisa que os outros falam também. O Google fala, porque tudo que o Google fala não dá para se acreditar. Por exemplo, se você vem com a reposição hormonal, você repousa o hormonal. O organismo não vai entender que você não vai precisar mais produzir esse hormônio e vai parar de produzir o hormônio. Por exemplo, estava com um pouquinho de testosterona, aí você aplicou a testosterona, ele fala, agora eu não preciso mais fazer mais testosterona. E para de vez de produzir. Então, verdade isso pode acontecer quando a reposição hormonal é conduzida de maneira errada. Então, por isso que eu falo assim, que a reposição hormonal ela tem que ser feita obedecendo algumas regras. Dose correta e tempo correto, e o hormônio correto. Então, a dose que a gente utiliza é o principal fator que não inibe isso. Então, por exemplo, tem pessoas que fazem reposição hormonal por conta. Compra o hormônio sintético, que tem fácil acesso, usa uma quantidade muito grande. Porque quer um resultado rápido. E acha que o nível elevado vai dar um resultado rápido e não vai dar. Na verdade, traz uma série de consequências. Uma delas é inibir o eixo de produção endógena do paciente. Aí, realmente, fazendo isso sem acompanhamento médico, fazendo por conta própria, aí realmente faz esse tipo de coisa. Tem esse risco, porque aí vai subir demais esse hormônio, né, no paciente. O organismo vai entender, não preciso mais produzir e vai bloquear exatamente isso. Nossa, que interessante. Tem mais uma pergunta aí, ó. Vamos ver. Olá, boa tarde, doutor. Eu tenho uma dúvida. O hormônio GH, ele é bem polêmico. Uns falam que faz bem, outros dizem que não faz tão bem. Por que ele é tão polêmico assim? É seguro realmente utilizar? As mulheres podem utilizar esse hormônio de reposição? Mulher, pode, né? Porque mulher também cresce. Também cresce. Tanto homem quanto mulher pode usar. É um hormônio que é muito polêmico, porque assim, o que acontece? Na verdade, todos os hormônios foram muito marginalizados no passado, porque as pessoas usavam de maneira incorreta. Então, as pessoas viam os resultados errados que a reposição hormonal dava. Né? Com o advento, né, da evolução da medicina, o que foi observando? Foi se aprofundando os estudos e foi observando que a reposição hormonal é sim muito segura. Então, hoje, por exemplo, só dando um exemplo, crianças que têm déficit de crescimento usam GH em doses elevadíssimas. Para crescer. Para crescer. E nenhum estudo, né, que foi feito mostrou que essas crianças desenvolveram qualquer problema de saúde. Pelo contrário, o que se observava? Que essas crianças tinham baixo percentual de gordura e uma quantidade de massa muscular muito maior que as outras. Que interessante. Né? Então, ou seja, hoje a reposição hormonal com GH é extremamente segura. Doutor, ainda falando do GH, vou perguntar isso, eu tenho nódulo de tiroide. Meu nódulo está bem, até ali, quase que dobrou de tamanho do nódulo. Se eu fizer a reposição com GH, tem perigo desse nódulo virar câncer? Não tem perigo. O que a gente faz é uma avaliação do paciente com exames de sangue, pede ultrassom para ver as características desse nódulo, mas não tem perigo. Né? Já tem estudos que testam GH em pacientes com câncer e não demonstraram aumento da atividade tumoral. Então, hoje, o GH é extremamente seguro mesmo para uso. Que é como o senhor disse, é bioidêntico, ele o corpo próprio faz... Ele para de fazer o GH em determinado momento, ele para? Depois dos 40 anos, a gente tem uma queda de 10% a 15% ano a ano dele. Chega uma hora que zera. Vai perder. Não chega a zerar, mas ele fica no nível tão baixo que ele não consegue mais... Não faz diferença. Ele não induz mais o crescimento de massa muscular, não participa mais do processo de lipólise, e a gente começa a observar que esse é um paciente que começa a perder massa muscular, ganhar gordura, né, tem alteração do sono, começa a ter uma série de sintomas. E uma pessoa velha que eu estou dizendo assim, pode fazer, velha que eu digo assim, quase 90 anos, pode fazer reposição hormonal? Pode fazer. Não tem limite de idade. Não tem limite de idade? Não tem limite. Se essa pessoa tem deficiência, tem sintoma, né, não tiver nada que contraindique essa reposição, pode fazer. E essa pessoa vai ter uma... E vai ter uma diferença? Vai assim, na questão do corpo, de tudo, vai?
Ó, minha avó tem 81 anos, minha avó vai lá no consultório e eu faço reposição de testosterona nela. Que demais. Inclusive, ela assiste o senhor. Que beleza! Né, Vou vó? mandar um abraço pra ela. Beijo pra Dona Rosa. Dona Rosa, um beijo pra senhora, olha que beleza. A próxima vez a senhora venha com ele, viu? Eu já falei, já pode vir com ele aqui pra participar com a gente aqui. Que demais, olha. Exatamente. Faz por reposição. Faz, não a pessoa tem se limite sente bem. e muda o corpo. Aqui, e depois a questão, a depressão está muito ligada também a essa questão de nível baixo de Níveis hormônio, hormonais né? baixos. Essa depressão mais senil também está ligada a isso. Também. Já tem evidências que mostram que pacientes que têm níveis baixos hormonais podem desenvolver depressão. Até a secreção baixa de alguns neurotransmissores, como a serotonina, está associada a quadros depressivos. Gente do céu. Agora, qual que é o perigo da reposição hormonal para a questão cardiovascular? No coração. Na verdade, o que os estudos mais atuais vêm mostrando é que homens que fazem reposição, por exemplo, de testosterona e mantêm a testosterona no patamar mais elevado, ali depende da referência do laboratório, mas basicamente em torno de 800 a 900. Opa, eu falei para ele, minha testosterona é isso aí, ó, tá vendo? Então, esses homens têm um efeito, a testosterona no organismo desses homens tem um efeito de cardioproteção. Proteção. Menor incidência de infarto, menor incidência de AVCs, menor incidência de doenças cardiovasculares. Doutor, tem algum caso que a reposição é contraindicada? Que o senhor como médico fala, ó, não vou fazer porque tem isso, tem... Na verdade, a gente contraindica alguns pacientes, por exemplo, que tem alguns tumores cerebrais. Sei. A gente não indica a reposição de GH, né? Tem algumas contraindicações muito relativas, né? Alguns pacientes que, por exemplo, já têm níveis hormonais elevados e desejam só almejar um corpo mais saudável, a gente também não indica. Ou seja, o paciente precisa ter indicação, precisa ter esses hormônios baixos no sangue. Então, isso que é interessante o senhor falar. A pessoa chega lá para o senhor e fala assim, ó, ele está com os níveis de hormonal tudo bom. Ele fala, mas eu quero dar uma bombada. Melhorar, né? Melhorar, né? Se os níveis hormonais não permitirem, porque a reposição hormonal... É para quando está faltando. É para quando está faltando e mais, para deixar os níveis hormonais do sangue em níveis fisiológicos, Equilibrado, né? Equilibrados. O grande perigo é a gente deixar esses níveis muito elevados, sem necessidade alguma, e aí a gente pode predispor esse paciente a vários riscos. Por isso que, assim, só em busca de um corpo saudável não é legal, não é bacana, né? Mas o que a gente observa? Que pacientes que têm um sobrepeso, eles têm queda dos níveis hormonais. Olha que então, hoje em dia já se correlaciona isso. Pacientes têm percentual de gordura alto, têm baixa produção hormonal. E aí a baixa produção hormonal corrobora com o quê? Com o aumento da gordura e vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso, é verdade. Aí você quebra esse ciclo fazendo a reposição hormonal. Exatamente. Que interessante. Esse paciente passa a ter perda de percentual de gordura, ganho de massa muscular e o principal, qualidade de vida. Se uma pessoa tem um nível normal, então não precisa de reposição. Não precisa de reposição. Se não tiver nenhum sintoma, não precisa. Não precisa de reposição, porque senão você vai atrapalhar o que vai atrapalhar o organismo dela, exatamente. Olha que interessante. Tem gente que acha que a reposição hormonal pode engordar a pessoa. Não engorda, pelo contrário. Feito da maneira correta, a gente vai ajudar a diminuir o percentual de gordura, né? O que acontece é aquela velha história que eu falo todo dia no meu consultório. Os hormônios sintéticos têm risco. Tem risco. Então, assim, eu queria repor testosterona usando hormônio sintético. Se usar da forma errada, vai ter o efeito indesejado. Por isso que eu sempre falo, olha, a melhor reposição hoje é com o hormônio bioidêntico. O bioidêntico, quando você fala em bioidêntico, eles são hormônios que são farmácias de manipulação, essas coisas assim? É desse jeito? Geralmente eles são feitos em farmácias específicas. Tem uma regulamentação muito maior pelas agências responsáveis, né? E não são liberados geralmente para pessoas de uso final. Ou seja, o pessoal não pode, eu queria arrumar um hormônio bioidêntico. Não. É sempre com autorização, em uso hospitalar, uso em clínicas de reposição que já tem essas autorizações, entendeu? Doutor, aquela polêmica, anabolizante e esteroide. O hormônio GH é um anabolizante e esteroide? É que, na verdade, assim... a gente fica com medo quando fala de anabolizante, a gente fica com medo. É que reposição hormonal, ela é um tratamento medicamentoso. Quando a gente passa das doses adequadas, a gente está falando de anabolização. Então, assim, o GH, para repor níveis fisiológicos, melhorar o ganho de massa muscular, perder percentual de gordura, dentro daquilo que é fisiológico, ele é um tratamento medicamentoso. A gente ultrapassou isso, né? Ou seja, o paciente já tem um nível bacana, tem uma massa muscular que é adequada para o corpo. Se a gente quiser ultrapassar esses limites, aí a gente está falando de anabolização, né? Então, esse é um grande perigo. A gente tem que ter cuidado durante o processo de anabolização. Anabolização não é... eu vou te dar café, eu esqueci de dar café, meu Deus do céu. Se o Rodolfo não lembra que o café... A gente fez o café para o doutor
Daniel. Nem foi para Cláudia, foi para você junto. Mas... Obrigado. Com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar, padre. Vamos lá. Eu vou tomar também. Aqui, mas eu vou tomar com açúcar. O doutor, então, porque a anabolização, ela não é... Ela não é, assim, existem atletas hoje que, pela performance, precisam da anabolização. Então, até a anabolização bem feita, ela tem um sucesso adequado. Mas existe um limite nisso, existe um limite e precisa de um acompanhamento muito próximo. Mas a diferença entre melhorar a qualidade de vida e a anabolização é a quantidade dos hormônios que a gente vai fornecer para o paciente. Porque a anabolização, a anabolização que é quase criminosa, que é feita às vezes quase com o mercado negro dessa Exatamente, isso existe muito. De academias, tem muito disso, né? A academia, tem um lá que já vai atrás de você. Aí é essa coisa de passar hormônio, que não são hormônios sintéticos sem comprovação. Sem procedência, muitas vezes. Às vezes vem coisa de fora que você não sabe e as pessoas vão lá aplicando. Exatamente. Num primeiro momento, há um resultado, como eu disse, visual, né? Que a pessoa... Exatamente. O que acontece é que os pacientes não mensuram os riscos mais adiante. Por exemplo, usar testosterona sintética, né, que na verdade é um dos grandes hormônios que as pessoas têm fácil acesso hoje, né, e conseguem utilizar de uma maneira assim marginalizada. Usou testosterona sintética, a testosterona sintética ela age lá no receptor muscular de uma maneira diferente do bioidêntico. Olha que interessante. E aí, aquela testosterona sintética, quando acopla no receptor muscular, no receptor do órgão-alvo, ela vai danificar esse receptor. Então, a médio e longo prazo, esse paciente que usa testosterona sintética vai ter os efeitos contrários. Começa a ter queda de cabelo, perda de libido, perda de massa muscular. E, na verdade, o que ele fez foi ele ter lesionado os receptores dele. Que coisa. Né? Isso já o hormônio bioidêntico não faz, ele te protege disso. Protege, porque ele é igual ao hormônio exatamente que é igual. Pelo seu organismo. Aqui, tem mais uma pergunta? Vamos ver. Por que vemos tantos casos de doenças graves com homens que utilizam a aplicação de hormônio? É por causa disso. Mais uma vez, por causa disso. Exatamente. São homens que usam geralmente hormônios sintéticos com doses, né, fora do padrão, doses não recomendadas. E aí, em vez de trazer um benefício, vai trazer um malefício para a saúde. Doutor, você convive com pacientes, convive com pessoas que procuram para ter um corpo melhor e tal. Pode acontecer essa coisa também da pessoa ficar, eu vou falar o termo, mas não é viciada nisso, porque assim como a pessoa faz plástico, faz aquelas harmonização, começa a ficar, aí põe beiço, põe não sei o que, nunca para, que tá achando que aí fica um monstro, né? Pode acontecer, de repente, a pessoa começa, ficou bom, quero mais, virar uma coisa meio assim... obsessiva, né? Obsessiva. Pode, acontece, né? Mas por isso que a gente sempre orienta, a gente faz o exame da bioimpedância, né? Que é aquele exame que a gente consegue ter a composição corporal do paciente e a gente mostra para o paciente, olha, o seu percentual de gordura já está adequado, né? Mais que isso já não é recomendado. Mas tem pessoas que acabam ficando dependentes, né, daquela beleza, né? Mas eu explico para ele que essa dependência não é buscar saúde, né? Isso é uma dependência estética, né? A terapia com reposição hormonal é para buscar saúde para os pacientes. Acima de um corpo legal é trazer saúde. O que eu brinco com os pacientes é assim, vamos melhorar a sua saúde. O brinde disso é ter um corpo bacana. Porque, na verdade, o corpo vai expressar como a pessoa está... Como ela está cuidando dele, como né? ela está cuidando. Exatamente. Na verdade, não é que o corpo... você vai querer o corpo, você vai querer uma saúde e o corpo vai responder assim. Vai responder dessa maneira, exatamente. Assim. Interessante. Porque o excesso da gordura sempre vai ser prejudicial. Sempre prejudicial. A gordura é um material totalmente inflamatório, né? Então, teve estudos muito bacanas, né, na época do Covid, que mostravam que os pacientes que tinham um percentual de gordura mais alto, eles complicavam mais rápido. Por quê? Já tinha um vírus que era altamente inflamatório num paciente que já estava inflamado. Então, esses pacientes complicavam mais. Então, por isso que gordura elevada no corpo é sinal de má saúde. Não, tem que tirar, tem que remover, tem que fazer um tratamento, tem que buscar ajuda. E é interessante que a reposição hormonal vem justamente trabalhar para que faça o corpo funcionar normal, como ele deveria funcionar. Como ele deveria funcionar. E hoje, pelos maus hábitos, né, que as pessoas levam, né, ou seja, noites de sono mal dormida, alimentação inadequada, os níveis caem muito rápido, né? Caem muito rápido. Então, isso é importante falar, porque eu estava conversando com o doutor e falei assim, olha,
porque eu estou falando dos meus níveis aqui, porque eu fiz exame faz pouco tempo. E ele falou assim, isso é por causa da alimentação. E realmente, eu tenho uma alimentação muito equilibrada. Tenho um orgulho danado de ter uma alimentação equilibrada. E os meus níveis de hormônio, eles são altos. Para minha idade é alto. Não vou falar minha idade, só vou falar o nível da coisa. Mas são bastante altos. Mas é por causa dessa alimentação, exercício físico também. Né? Exatamente. Sedentarismo, sono noite mal dormida, é a pior coisa para... É a pior coisa que tem. E aí atribui que hoje as pessoas têm o hábito de ingerir álcool, né? Tem o tabagismo, o estresse, tudo isso soma. Então hoje o que a gente observa? Que os pacientes cada vez mais jovens apresentam déficits hormonais. Isso é coisa interessante. Cada vez mais jovens... Cada vez mais jovens. Você fala assim, então um rapaz de 30 anos, 40 anos, que está com o nível todo... Parece que tem 60. O Carlinhos, por exemplo, está com 75, está com nível de... Está com os níveis bons. O Carlinhos é um exemplo. O Carlinhos tem pode falar a sua idade, Carlinhos? 50 anos. E olha lá, não tem nada de gordura, não tem nada, mas academia, come bem, né, e saudável. E como que fala? Dorme bem também. Você dorme bem? Dorme bem. Né? Fácil, hein? Dorme fácil? Então, isso é interessante. Porque aí você vê fisicamente uma pessoa que não Exatamente. Não é que o Carlinhos é um modelo para o mundo. O Chico está com 15 anos, está com acabado, por exemplo. Aqui. E os adesivos de reposição? Aqueles PET? É PET? PET. É que, na verdade, sim, existem várias maneiras da gente fazer a reposição hormonal. Então, tem o creme, tem os adesivos, tem os comprimidos, tem as injeções, existem várias formas. Hoje, tem aquele que implanta, né? Tem aqueles que tem os implantes, o chip, né? Que o pessoal brinca e fala o chip da beleza. É, chip da beleza. Na verdade, hoje existem várias formas da gente repor. O que a gente observa, né? Que os injetáveis, né? As reposições intramusculares são aquelas que a gente obtém um resultado melhor. A gente consegue modular dose a dose, a gente consegue fazer um acompanhamento mais próximo. Né? O adesivo, né, o comprimido, eles têm uma baixa absorção. Então, nem tudo aquilo que a gente programa de dose para o paciente vai entrar. O injetável não, aquilo que a gente programa, ele vai entrar. E mais que isso, entre uma dose e outra, a gente consegue conversar com o paciente, saber se o bem-estar, a disposição, a energia, o libido melhorou, para a gente ajustar dose a dose. Então fica um tratamento que a gente consegue modular de maneira mais delicada. Mas, e tem outro fato, esses creme, né? Creme. Eles são bioidênticos também ou não? Existe? Existe o bioidêntico também de cremes. Então, por exemplo, reposição de estrogênio para mulher, a gente usa creme bioidêntico, né? É um creme que passa onde? É um creme que passa ou na parte interna do braço ou na parte interna da coxa. Você tá brincando, passar só Exato, isso? Passa isso e ele absorve, né? Agora, reposição de testosterona já não tem uma boa absorção em creme. Em creme. A gente precisa de uma reposição intramuscular que vai ter um efeito muito melhor, né? Olha que interessante. E a resposta é muito mais rápida. O paciente que faz a reposição intramuscular tem uma resposta muito melhor. Eu tinha uma pergunta para fazer. Eu fico olhando para você, fico pensando no nome. A pessoa, você falou que ela responde. Como você sabe que de repente está funcionando e tal? O que ela sente? Ela fala, eu estou sentindo assim. Ou pode dar alguma reação adversa, assim? Não, feito na dose certa, dificilmente a gente tem reação adversa. O que o paciente fala, né, entre uma reposição e outra é, olha, eu fiz a reposição, dali 3, 4 dias, poxa, comecei a ter um bem-estar melhor, mais energia, mais disposição, consegui treinar. Tem gente que fala que fico com mais força. Fiquei com mais força, fui treinar, me senti muito melhor, comecei a dormir melhor, né? Então, ou seja, o paciente tem um reflexo, impacta direto na vida dele. Ele consegue perceber a disposição e energia de imediato, assim, 3, 4 dias depois de uma reposição. 3, 4 dias já começa depois de uma reposição intramuscular, ele já tem um ânimo, uma disposição, uma energia. Né? Que coisa interessante isso, gente. Nossa, mãe. Só que é o seguinte, gente, a reposição hormonal, ela é para ser feita com médico e médico que trabalhe com isso também, Exatamente. Né? Eu estou falando com o Dr. Daniel Bratan, que é uma referência como endocrinologista, porque é uma referência na reposição hormonal também, né? Tem a clínica, você tem uma clínica... Tem a clínica RM. RM, ou seja, você trabalha com isso diretamente e o tempo todo. O
doutor Daniel também. Você é especialista em medicina esportiva também. Também trabalho com atleta. Olha, então está muito ligado. Está muito ligado. Isso, né? Então, e a questão de emagrecimento também, você tem trabalho. Hipertrofia. Emagrecimento, hipertrofia, longevidade saudável, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Longevidade, interessante. Ontem eu estava lendo numa reportagem do UOL, as pessoas que chegam aos 100 anos, algumas características. Uma falava assim, eu vivo 100 anos porque eu não devo nada a ninguém, não devo obrigação, não devo dinheiro, não devo nada, né? Então, na verdade, ela não tem preocupação. Não tem problema nenhum, não tem estresse nenhum na vida. É verdade, né? Interessante. Agora, doutor, uma pessoa que, mesmo que ela não tenha assistido nada, é bom que ela passe, de repente, com um especialista como você, um endocrinologista, para ver, falar assim, eu quero ver, eu quero medir os meus níveis hormonais. Ele pode fazer isso? Pode medir? Porque muitas vezes o paciente, ele acha que aquele cansaço que ele tem, aquela fadiga, é do estresse. Né? Então, ele não está associando que, muitas vezes, esses sintomas que ele tem é referente a algumas taxas hormonais que podem estar baixas. Né? Então, esse paciente, quando faz uma consulta de rotina e a gente mostra, olha, você tem alguns níveis hormonais que estão baixos, e aí você conta, né, alguns sintomas, ele fala, poxa, eu sinto tudo isso, mas eu não associava isso às taxas hormonais. E aí, quando você faz a reposição hormonal, esse paciente volta e fala, nossa, eu não sei nem como é que eu vivia daquela maneira, que eu me arrastava. Tanta diferença que eu tive, né? Agora eu sou mais disposto, tenho mais energia, né? Atendi um paciente outro dia, ele falou, olha, eu tenho 2 filhinhos pequenos, gêmeos, não tenho mais disposição para brincar, estou cansado, né? Ganhou peso. Depois de 3 meses de tratamento, ele volta e ele fala assim para mim, olha, doutor, vim com a mesma calça que eu vim na primeira consulta, a calça amarrada, porque já estava caindo, né? Voltei a brincar com os meus filhos, voltei a me sentir melhor, sou outro homem, voltei a fazer tudo o que eu não estava fazendo. Não quero mais parar de acompanhar. É exatamente isso, é qualidade de vida que você devolve. E a questão de vitaminas que a gente tem, o déficit de vitaminas, a gente tem que cuidar com isso também, né? Tem que cuidar também. Porque a gente nunca tem aqueles níveis exatamente como a gente precisa, né? Hoje em dia, né, mesmo as pessoas que têm uma alimentação muito saudável não conseguem atingir os níveis adequados de vitaminas no sangue. Porque os alimentos que a gente ingere hoje são muito pouco orgânicos. E precisa de reposição... Muitas vezes precisa. Vou dar um exemplo, né? A vitamina D. Né? A vitamina D hoje é uma das vitaminas mais importantes que tem no nosso corpo, né? Um mapeamento que fizeram há um tempo atrás, né? Um estudo que fizeram, eles mapearam 4.000 reações químicas que a vitamina D comanda no seu sangue. Então, ou seja, no seu organismo a vitamina D manda em 4.000 processos químicos. Dentre esses processos, os processos químicos hormonais. Então, pacientes que têm vitamina D baixa, provavelmente vão ter níveis hormonais mais baixos, porque a vitamina D comanda e intermedia essas reações. Então, lá no consultório, eu explico para o paciente, vamos fazer reposição hormonal, mas a gente tem que cuidar da vitamina D. E os níveis hoje de vitamina D que se defende são muito mais superiores do que a gente via no passado. Ah, interessante. Hoje, o adequado, uma vitamina D ideal, seria na casa dos 90 a 100 para o paciente. 90 a 100? Muito poucos pacientes têm esse nível de maneira adequada. 90 a 100? 90 a 100. Ô, doutor, nossa, é bom ficar conversando com você. É que... Eu tomo polivitamínico todo dia. Não sei se é por conta própria também, né? Eu tomo polivitamínico, eu tomo centro, não é nem propaganda, eu tomo centro mesmo, né? Mas eu tomo porque eu acho que precisa dessa reposição. Tem gente que fala, mas não precisa, vai perder todas essas vitaminas, mas eu tomo. Esse é outro problema, né? Tomar vitaminas por boca tem um sério prejuízo. Né? Já tem assim, eu estudo bastante, né? Então, assim, tem que ser injetável. Por quê? Só para o senhor ter uma ideia, padre. Vitamina D, quando mapearam, cada 10 mil unidades que você toma, que é um comprimido, né? Um comprimido de farmácia, você absorve no máximo 4 mil unidades. Nossa Senhora! Entendeu? E caro, vitamina D comprar na farmácia é caro. É caríssimo. Né? Vitamina C, que é uma das mais vendidas hoje, é pior. A cada 1 grama, que é aquele comprimido efervescente, o paciente absorve no máximo 300 miligramas a depender do horário. Pelo amor de Deus, você está tomando só suco. Exatamente. Então, assim, hoje reposição de vitamina tem que ser intramuscular. Intramuscular ou até endovenosa. Acabou o programa. Ah, não. Sinceramente, o programa, quando está ficando bom, acaba. Gente, aqui, ó, deixa eu falar uma coisa. Atenção. Eu recomendo mesmo, se precisar de alguma consulta, alguma opinião, só que a gente está falando para o Brasil inteiro. Não sei se atende remoto, não sei como que o senhor faz também. Vem em São Paulo. Vem em São Paulo, vai ser mais fácil. Para a gente fazer a bioimpedância e fazer tudo certinho. Olha aqui, ó. Entra aí no Instagram, @clinica.rm.
@clinica.rm, ou então no Instagram do doutor mesmo, @doutor.danielbratan, @dr.danielbratan, tá bom? E eu contato esse telefone mesmo, eu sempre pergunto, é esse aqui? Esse telefone, pode falar. Esse telefone aqui, ó. Esse telefone, pode ligar agora. Vai atender ele agora. 0 operadora 11 9 40 78 0704. 0 operadora 11 9 40 78 0704. Bom? Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu gosto sempre que vem aqui, porque é muito bom, a gente fica muito... Prazer é meu, eu adoro vir aqui, sempre que precisar. Tá bom? A gente vai terminar o programa hoje e a gente, na voz de Nando Reis, a gente vai se encontrar amanhã, ao meio-dia, no Rosário da Vida. Deus abençoe você, até amanhã. Quem cuida com carinho de outra pessoa, se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Você que vai à luta e segue sempre em frente, enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente, afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que faz.